dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então, vamos agora para a língua portuguesa? Vamos lá? Meus amores, na aula passada nós falamos sobre o gênero textual receita, não foi? Aprendemos aí como é que funciona, né, a produção dos alimentos e que a maioria deles, ou praticamente todos eles, né, todos têm uma receita, ou seja, uma forma de fazer, ok? E aí nós aprendemos todas as coisas que estão na estrutura de uma receita, título, ingredientes, elas seguem uma ordem, né, do preparo, ok? E aí nós aprendemos algumas receitinhas, como bolo de milho, não foi? Como bifinha de mandioca, como brigadeiro, não é, crianças? Eu gostei muito aí dos vídeos que vocês mandaram para mim, né, da produção dos brigadeiros, algumas fotos, né? Eu achei muito legal, muito interessante. Na aula do MIT eu tinha que pedir desculpa para Ana Laura, né, meu amor? Na aula do MIT você falou, a gente acabou me escutando, por isso que a tia fala do silêncio, na hora que a tia estiver conversando com vocês sobre o assunto, porque a tia perguntou e não conseguiu escutar aí quando a Ana disse que tinha feito a receita, tá, meu amor? Mas eu fiquei muito feliz de saber que você conseguiu produzir a receita e que os brigadeiros ficaram um sucesso, tá, meu amor? Parabéns para você também, tá bom? Crianças, hoje a gente vai falar de um assunto novo. Nós vamos falar aí do assunto da página 49, ok? Que são os verbos, né? Mais especificamente, verbo no imperativo. Crianças, o que é um verbo, tia? Crianças, verbo é uma classe, né, de palavras que indicam ações, movimento, estado, tá? Ou seja, ser, estar, que indicam também fenômenos, tá? Inclusive fenômenos da natureza, como chover, como nevar, ok? Então, nós vamos aprender um pouquinho de cada um, tá bom? No momento, a gente vai se deter mais ao verbo imperativo, tá bom? Mas vamos primeiro falar sobre esse conceito aí de verbo, ok? A tia vai passar um videozinho para vocês, muito legal, falando um pouquinho mais sobre o que são os verbos, né? Como eles são classificados, para depois a gente entrar aqui no assunto do verbo imperativo, tá bom? Assistam aí ao vídeo, ok? Um vídeo legal, rapidinho também, ok? Que é um assunto que a gente não vai se aprofundar muito agora, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo? Hoje vamos ver uma classe especial de palavras. Elas estão relacionadas com o fazer, o sentir e o ser. Algumas palavras nos indicam as ações que realizamos. Cantar, dormir, conversar. Certo, todas essas palavras que indicam ações se chamam verbos. Pensem em verbos que indiquem ações relacionadas com os sentimentos. Como amar, gostar, odiar. Excelente! Quando os verbos terminam em ar, ou ir, dizemos que estão no infinitivo. Também temos uma classe especial de verbos que terminam em or. Isso quer dizer que não estão nos indicando em que momento acontece a ação. Eu uso assim quando falo como Tarzan. Eu subi nas árvores para buscar comida. Agora eu vou agrupar os verbos que vocês usaram para ver se descobrem por que os agrupei desse jeito. Os do primeiro bloco terminam todos em ar, os do segundo em e os do terceiro em ir. Meus parabéns! Você sempre tem que pensar que o infinitivo é como o nome do verbo. Se eu digo, comi uma pizza com meus amigos, qual é a ação? Comeu pizza. Perfeito! E o infinitivo de comi, qual é? Comer. Como diria Tarzan, eu comer pizza. Muito bem! O infinitivo é comer, e se eu disser comer, não estou dizendo nada sobre quando eu fiz a ação. Mas se eu disser comi, vocês conseguem saber se foi ontem, hoje ou amanhã? Com certeza foi ontem. Muito bem! O que você está fazendo, Tiago? Por que você está cheio de farinha? A receita tem muitas coisas que não estou entendendo. Por exemplo, você sabe o que quer dizer salpicar? E assar? E peneirar? Não sei o que devo fazer. Eu vou ajudar. Todos estão no infinitivo. Salpicar, assar, peneirar. Essas palavras que eu não entendia eram ações. Coisas que eu tenho que fazer para que o bolo fique bom, não é? Isso mesmo. Vou perguntar para minha mãe o que querem dizer. Vamos procurar no dicionário. No dicionário, todos os verbos aparecem no infinitivo, porque ele é como o nome do verbo. Então, crianças, gostaram do vídeo? Legal, não foi? Bom, deu pra gente entender um pouquinho aí sobre o que são os verbos, né? Essa classe
essa classe de palavras aí, não é? Que indicam movimento. Crianças, além de indicação, algumas palavras também, que são verbos, né? Indicam o estado, né? Como a gente viu, eu sou, ok? Eu estou, sou vem do verbo ser, estou vem do verbo estar, tá? Então, além de ação e de movimento, né? Tem alguns verbos também que estão nessa posição de estado, tá bom? Ou seja, como você está, como você se sente naquele momento. Então, essas palavras também são verbos. Ser, estar, haver também, né? Então, a gente tem aí uma série de palavras, né? De classes verbais, né? De verbos aí, que a gente vai aos poucos aprender um pouquinho, tá bom, crianças? Como é um assunto novo, a tia não vai falar muita coisa sobre isso, senão vocês podem se confundir. A gente vai falar especificamente agora dos verbos imperativos, como a gente viu aqui, tá bom? Então, os verbos que a gente vai encontrar aqui são verbos imperativos, ou seja, verbos que indicam comandos, tá bom? Convites também, tá bom? Então, a gente vai, no momento, se deter aos verbos imperativos. Então, vamos lá continuar na página 49, vamos lá? Primeira questão, releia a advertência que aparece na receita. Atenção! Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Letra A. Qual das palavras a seguir indica uma ação? Ajude, adulto ou bifinhos? Ajude, não é? Indica uma ação. Ajudar. Você vai ajudar alguém ou alguém vai ajudar você. Tá bom? Adulto não, né? A palavra bifinho também não é uma ação. Letra B. Pinte nessa advertência outras palavras que indicam ação, além de ajude. Vamos lá? Quais são as palavras que a gente falou? Os verbos peça, que vem do verbo pedir, ajude, que vem do verbo ajudar, fazer, né? Que o próprio verbo também é fazer, e frite, que vem do verbo fritar. Ok? Então, essas são as palavras aí que você vai pintar. Lembrando que a tia gosta que vocês pintem com uma cor clarinha, tá? Pra gente sempre que precisar voltar na palavra, ela não está com uma cor escura e a gente acabar não enxergando. Então, pinte aí com o amarelo, tá bom? Se não tiver amarelo, pode ser um rosinha claro, um azulzinho claro, nada de cor escura, pode apagar a palavrinha, tá bom? Segunda questão. Bem aqui embaixo diz assim, as palavras que indicam ação são chamadas de verbo, não é? Então, muito bem. Segunda questão. Leia um trecho de outra receita com mandioca. Esse trecho foi tirado do almanaque, né, do Chico Bento, que é um capítulo que fala sobre a cozinha caipira do Chico Bento, tá? Então foi tirado de um almanaque esse texto. O título da receitinha é, olha só, voltando do gênero receita, né? Bolinho de mandioca com queijo. Ingredientes: 1 kg de mandioca amarela, 50 gramas de mandioca de manteiga derretida, 3 gemas, sal a gosto, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 200 gramas de queijo de Minas curado em cubos e óleo. Tudo bem. Esse é o primeiro passo aí da receita que foi tirado do almanaque. Agora vem o segundo passo. Agora complete o modo de preparo com os verbos do quadro. Então, você vai ver aí um quadro de palavras, um banco de palavras, ou quadro de palavras, né? Que estão as palavras escorra, descasque, amasse, frite e recheio. Crianças, todas essas palavras aí são verbos imperativos, né? Lembrando que, crianças, a classificação dessas palavras, os verbos, eles possuem aí inúmeros tipos, que a gente vai só aprender mais lá pra frente, né? Verbo imperativo, vem outros verbos, mas a gente, como a tia falou, vamos falar um pouquinho mais sobre o verbo imperativo, tá bom? Que indica comando, convite, ordem. Escorra, descasque, amasse, frite e recheio. Essas palavras a gente vai encaixar aqui nesse modo de preparo, nessa parte branca, tá? Então, a palavra que se encaixar aí, a gente vai escrever, tá bom? Primeiro passo do modo de preparo. Eu já tenho um quadrinho branco e diz assim: a mandioca e cozinhe na panela de pressão até que esteja bem macia. Qual é o verbo lá de cima que combina aí, que encaixa nessa frase?
descasque, né? Primeiro descasque a mandioca, né? A gente vai botar a mandioca com casco e tudo na panela, tá bom? Então você põe aí descasque, vamos lá? Outro quadradinho e vem a água e amasse a mandioca até virar um purê. Ou seja, descascou, colocou na panela, depois você vai escorrer, né? Então, escorra, tá? É o verbo que vai encaixar aí nessa frase. Escorra a água e amasse a mandioca até virar um purê. Você vai escrever aí o verbo escorra. Segundo passo. Junte a manteiga derretida e as gemas, misturando bem com uma colher de pau. Acrescente o sal a gosto. Ok. Terceiro passo. Por fim, adicione aos poucos a farinha de trigo. Aí vem de novo um quadradinho com mais um verbo que você vai colocar. Até dar o ponto, deixar de grudar nas mãos. Então, qual é desses verbos lá de cima que vai se encaixar aí? Amasse, ok? Amasse até dar o ponto, ou seja, deixar de grudar a mão, tá bom? Então você vai colocar aí o verbo amasse, de amassar. Quarto passo, molde a massa em bolinhos. Aí você vai encaixar outro verbo lá do banco de palavras, né? Molde a massa em bolinho com cubos de queijo. Qual é dessas duas aí que vai encaixar? Sobrou recheio e sobrou frite. Qual dos dois verbos? Recheio ou frite vai se encaixar aí? Recheio. Então, primeiro, recheio com cubos de queijo. E depois, a frite. Recheio, depois frite em óleo quente até dourar. Então, são os dois últimos verbos que vão se encaixar. Tá? Quinto passo, retire os bolinhos do óleo com uma escumadeira e coloque-os para escorrer sobre o papel toalha. Essa receita rende 6 porções, tá bom? Ou seja, dá para 6 pessoas, 6 porções, tá? Tempo de preparo, 50 minutos. Então, vamos lá, crianças. Vamos ordenar aqui os verbos que a gente colocou. Primeiro, descasque. Segundo, escorra. Terceiro, amasse. Depois, recheie. E por último, frite, tá? Então, esses são os verbos aí do imperativo que a gente utilizou no modo de preparo da receita, tá? Você percebe que é imperativo porque todos estão indicando comandos, né? Você recheie, ele tá mandando você descascar, tá mandando você escorrer, depois tá mandando você amassar, depois rechear e depois fritar, tá bom? Então, eu estou indicando comando, né? Esses verbos aí. Os verbos que expressam um pedido, uma ordem, uma instrução, como as palavras que você acabou de escrever, são chamados de verbos imperativos, não é, crianças? Ou seja, aquele verbo aí que remete você ao comando, também ao pedido, né? Ao convite também, ou alguma instrução que é dada para que você faça algo, tá bom? Então, esses aí são os verbos imperativos que a gente viu aqui na receita. Vamos aqui para a página 51, vamos lá? Na página 51 diz assim, terceira questão. Leia a piada a seguir. Esta terra não dá nem mandioca, é o título da piada. Um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer uma pesquisa num lugarejo perdido no meio do Brasil. Encontrou um camponês descansando na rede e começou sua pesquisa. Essa terra dá feijão? Feijão? Não, não dá. Não, senhor. Dá milho? Ah, que eu saiba, não. Ah, então dá cana? Cana? Mas imagine, cana não dá não. E mandioca? Mas de jeito nenhum. Não dá nem mandioca? Quer dizer então que não adianta mesmo plantar nada nela? Ah, plantar? Bom, se plantar, aí a coisa é diferente. Entenderam a piada? Ou seja, o pesquisador queria saber se dava alguma coisa naquela terra. Dar, não dar nada, né?
Mas se plantar, colhe, né? Então, ou seja, ele tá dizendo aí que ninguém dá nada não, tá? Mas que se plantar, vai colher. Já é uma piada besta. Vamos lá, né, crianças? Eu tô até imaginando vocês comentando isso. Letra A. Grife os verbos que aparecem no texto, tá bom, crianças? Ou seja, vocês podem grifar, pintar ou circular, tá bom? Eu vou pedir aí que vocês circulem. Vamos lá? Vou mostrar esses verbos aí dentro do texto, vamos lá? Um funcionário do Ministério da Agricultura, não tem verbo aí, né? Foi fazer. Foi é verbo, né? Verbo foi, eu fui, você foi, eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos. Então, é do verbo ir, né? Tá bom? Então, foi é um verbo, tá? Fazer também é um verbo, criança, é uma ação, tá bom? Eu fiz, tu fez, ele fez, tá bom? Então, é uma ação. Fazer é um verbo também. Pesquisa, não. Num lugarejo perdido. Perdido tinha um verbo. Lembra que a tia falou que além de ação, também é um estado, né? A pessoa está perdida ali. Então, perdido, nesse caso, também é um verbo, né? De perder, tá bom? Eu perdi, você perdeu, eu perdi, tu perdeu, ele perdeu, tá? Então, perdido vem do verbo perder. Também é uma ação, tá bom? É um verbo, ok? Encontrou. Sim, encontrou vem do verbo encontrar, né? Alguém encontrou algo, eu encontrei, tu encontrou, ele encontrou, nós encontramos. Então, encontrou é um verbo, tá? Vem do verbo encontrar. Um camponês descansando tinha uma indicação, mas indica um estado, tá? E naquele momento o estado dele é que ele está descansando, tá? Vem do verbo descansar. Como assim? Eu descanso, tu descansas, ele descansa, nós descansamos, tá? Então é um verbo, descansando. Na rede. E começou. Começou é um verbo, tia, sim, é do verbo começar, tá bom? Então, eu comecei, tu começaste, ele começou, nós começamos, ou eu começarei, tu começarás, ele começará, tá bom? Então, tá indicando aí uma ação também. Então, vem do verbo começar. Quem começou também é verbo. Vamos lá? Sua pesquisa, não. Essa terra dá feijão? Meus amores, toda vez que vocês verem o dar com acento é um verbo. Dar sem acento não é verbo, tá bom? Nesse caso aí, dar vem do verbo dar, tá? De você dar algo a alguém. Eu dei o meu caderno, tu deste o teu caderno, ele deu o caderno dele, tá? Então é o verbo dar. Nesse caso aí, você vê que ele tem um acento. Se tem um acento, é do verbo dar, tá? Então sim, dar é um verbo, tá bom? E aí você vai ver que ele se repete aqui na frase. Feijão não dá, não senhor. Depois ele se repete de novo em dá-me. Todas as vezes que ele se repetiu dá com um acento, tá bom? Que quer dizer verbo, do verbo dar, você vai grifar, tá? Você vai circular ou você vai marcar, ou também pintar, mas eu acho melhor de circular, tá bom? Ah, que eu saiba, não. Saiba é verbo, tia? Sim. Eu sei. Tu sabes, ele sabe, tá bom? Então, sim, saiba é um verbo, tá bom? Vem do verbo saber, ok? Então, da cana, dá, né? Nesse caso aí é verbo. Cana? Mas imagine é verbo, tia? Sim, é um estado, é imaginar, tá bom? Então, nesse caso aí, na verdade, é um fenômeno, né? Como a gente falou lá, que o verbo é ação, estado e fenômeno, né? Classe de palavras que indicam ação, estado, fenômeno, tá? Então, nesse caso aí, ele disse, não, imagine. Imagine vem do verbo imaginar. Eu imagino, tu imagina, ele imagina. Nós imaginamos, tá? Então, sim, é um verbo imaginar, ok? Então, você vai grifar. Aí aparece cana não dá, não. Esse dá também é um verbo que está com acento no A, ok? E mandioca? Mas de jeito nenhum.
Não dá nem mandioca? Se dá também, né? Tá se repetindo aí. Quer dizer, olha só, são dois verbos. Quer, que vem de querer, eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos. Olha só, do verbo querer, não é verbo, tá? Grifa lá. Dizer, também é do verbo dizer, né? Eu digo, tu diz, ele diz, nós dizemos, tá? Então, é do verbo dizer. Então, você vai grifar lá também. Quer dizer, então, que não adianta. Adianta é um verbo, tia? Sim, é do verbo adiantar. Eu adianto, tu adiantas, ele adianta, nós adiantamos, tá bom? Então, sim, é do verbo adiantar, tá bom? Então, que não adianta mesmo plantar nada nela. Plantar, tia? Plantar, sim, plantar é um verbo, tá? Não é planta, planta não, planta é um objeto. Plantar é um ato, é a ação que você plantou algo, não é? Que gerou uma planta, tá? Então, plantar é um verbo, é uma ação. Eu planto, tu plantas, ele planta, nós plantamos. Ou então, eu plantei, tu plantaste, ele plantou, nós plantamos. Ou eu irei plantar, tu irá plantar, ele, tá bom? Então, é um verbo a palavra plantar, tá? A gente pode conjugar ela de várias maneiras, mas ela é um verbo, tá bom? Plantar. Nada nela. Plantar, tá se repetindo, então você vai grifar de novo. Bom, se plantar, vai grifar de novo, aí a coisa é diferente. Então, nesse caso, é diferente, ele tá falando que alguém é, do verbo ser, tá? Eu sou diferente, você é diferente. Então, o verbo é um verbo que vem do verbo ser, tá bom? Então, eu sou diferente, você é diferente, tá bom? Ele é diferente, nós somos diferentes, tá bom? Então, aí, a palavra é, nesse caso aí, é um verbo, porque logo em seguida ele tá falando aí de um adjetivo que é diferente, né? Então, sim, nesse caso vem do verbo ser, tá bom? E é isso, crianças. Vamos lá, eu vou relembrar agora. Foi fazer, perdido, encontrou, descansando, começou. Dá, aí você marcou todos os dá. Dá feijão, dá não, dá milho. Saiba, dá de novo. Imagine, dá de novo. Não dá, tá? Ciclo também de novo. Quer dizer, adianta, plantar, plantar, plantar e é, tá? Então, esses são os verbos aí do texto que a gente leu agora, ok? Não se preocupem, meu amor, quanto a saber todos os verbos. Isso aí só depois que a gente vai treinar bastante, né? A gente vai aprender a conjugar, ou seja, a colocar o verbo corretamente na frase, nas palavras que a gente diz, tá bom? Nas frases que a gente diz, a gente sai mais lá pra frente, a gente vai se aprofundar. No momento é só importante que você saiba o que é o verbo, né? Nesse caso aí, o verbo imperativo, né? Ou seja, um verbo que remete a comando, a convite, a ordem, tá bom? Letra B. Releia esta fala. Essa terra dá feijão. Olha aí o dá. Diz assim, substitua o verbo destacado, no caso dá, né, que é o verbo, por outro sem alterar o sentido da frase. Que outro verbo a gente pode colocar no lugar do dá, mas que não vai mudar a frase? Quando a gente fala dá, nesse caso do feijão, a gente fala em produzir, não é? Essa terra produz feijão, olha só, tá? Então a gente pode trocar aí o dá pelo produzir, né? Essa terra produz feijão, tá? Então você pode reescrever essa frase aí, colocando aí o produz, ok? No lugar do dá. Tá bom, crianças? Crianças, a tia está ajudando vocês a fazer essa atividade, porque lembra que sempre que tem um assunto novo, né, a tia auxilia vocês a fazerem as atividades, mas depois a tia dá uma atividade que vocês possam fazer sozinha, para a gente
para a tia poder ver, né, se vocês entenderam, se vocês ganharam autonomia para fazer essa questão. Então não se preocupem aí, tia, mas a senhora está dando todas as respostas, porque é um assunto novo, tá? E um assunto novo, vocês precisam ainda dessas orientações. Depois a tia vai soltar as atividades que vocês podem fazer sozinhos, como a gente sempre fez, tá bom? Então aqui, crianças, você acha que a piada funcionaria se tivesse sido usado outro verbo no lugar do verbo dar? Se a gente tivesse colocado produzir, ela teria assim a mesma graça? Teve graça? Né? Tá. A gente entenderia melhor a piada realmente, mas aí, né, ia perder um pouco o sentido aí, porque ele foi no interior do Brasil, né, um lugarejo lá dentro, né, então foi usada uma linguagem um pouco mais informal nesse caso aí, né, nesse caso dar, ele quer dizer produzir, né, se produz feijão, porque a gente entenderia a piada, mas aí, né, não ia ter o mesmo sentido, porque quando o pesquisador falava para o homem que estava no vilarejo de cidade, que não queria dizer produzir, quer dizer se alguém dava feijão, né? Se aquela terra ficava dando feijão para ele, se aquela terra ficava dando milho para ele, né? E o camponês olhou e disse, não, ela não dá milho, ela não dá feijão, não dá nada. Agora se tu plantar, pode, né? Ou seja, se você produzir, aí é outra coisa. Então mudaria assim, o sentido, né, do texto se ele fosse dizer produzir, porque logo de cara o camponês ia entender o que ele estava querendo dizer. No início não, ele estava achando que a terra ia dar para ele alguma coisa. Claro que não, né? Só dá se você plantar. Então ele não, sim, o texto mudaria aí a frase, ficaria diferente. Tá bom, meus amores? Então esse é o início aí do assunto sobre verbos. A gente vai ainda treinar bastante atividade, mas esse primeiro momento a gente fez juntos para que você começasse já a entrar aí no assunto, tá bom? Se surgir alguma dúvida a respeito disso, meus amores, me procurem, tá bom? É um assunto novo, portanto, alguns aí podem sentir dessa dúvida, isso é perfeitamente normal, e a gente já está aqui para auxiliar vocês, tá bom? Nesse processo. Então é isso, meus amores. Por hoje a gente encerra o assunto, tá bom? Encerra essa aula com esse assunto. E aí, na aula do Meet, a gente vai fazer outras atividades, tá bom? Para que vocês já comecem aí a fazer elas sozinhas, para ver se vocês conseguirem entender. Ok? Então é isso. Um super beijo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E conseguindo aí compreender um pouquinho sobre os verbos, nessa classe de palavras que a gente vai aprender agora nesse capítulo do livro, ok? Let it go, make my body go. Make our bodies high.